Apocalipse, livro da Revelação, lá no seu capítulo de número 2, versículo 8 a 11. Versículo 8 a 11. E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Conheço as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico. E as blasfêmias dos que se dizem judeus, e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Não temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. Tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. O último versículo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Amém. Graças a Deus. Irmãos amados, este texto que eu acabei de ler é a segunda carta que o Senhor Jesus ordenou que João escrevesse e enviasse às 7 igrejas da Ásia. Isso se deu no ano e no tempo em que João, o evangelista, fora preso numa ilha do mar Egeu, ficou lá escondido, afastado das suas atividades eclesiásticas. Ele trabalhava na igreja de Éfeso, lutando pelo evangelho ali, chamado apóstolo do amor, mas o imperador que perseguia a igreja catou ele, prendeu ele e o colocou nessa ilha, preso, cativo, na tentativa de calar ele, de fazer com que ele se calasse. Todavia, o Senhor Deus não tem limite. E lá onde ele estava, o Senhor chamou ele e disse a ele: João, escreve as coisas que você está vendo, as coisas que você está ouvindo, e envia às 7 igrejas da Ásia. Entenda que o Senhor chamou ele lá naquele lugar deserto, lá no abandono, onde todo mundo achava que ninguém o via e nunca ele conseguiria falar com o seu povo. E lá, para concluir a história, Deus lhe deu o relato da conclusão da história da igreja sobre a terra. Graças a Deus. Aqui, meus irmãos, ele manda as cartas. A primeira carta é a igreja de Éfeso, a segunda de Esmirna, a terceira, Pérgamo, a quarta, a igreja de Tiatira, e a quinta carta é a igreja de Sardes, a sexta, Filadélfia, e a 7ª carta é Laodiceia. Eu vou me ater a esta segunda carta, a esta igreja. Primeira coisa que eu quero meditar com você está no versículo de número 1, que é o remetente da carta. Ele está dizendo quem é que está mandando a carta, quem está escrevendo essa carta. E é o anjo da igreja que está em Esmirna. Preste atenção. Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Ele está se identificando, o Senhor Jesus aqui, que agora é o Senhor Jesus que já ressuscitou, ele está se identificando como o primeiro e o último. Sabe o que ele está querendo dizer? Foi ele quem começou a história, escreveu durante todo o tempo e é quem dará a última palavra na história, o primeiro e o último. É ele, o Senhor Jesus, o Senhor desta igreja. Ele diz assim, que foi morto e reviveu. A esperança e a alegria nossa está nisso, porque o nosso Senhor, ele padeceu sobre a cruz, foi martirizado durante o tempo do Calvário. Todavia, lá no Calvário, ele se entregou, ele entregou a sua vida e disse: ninguém tira a minha vida, mas eu vou entregá-la e depois tornarei a tomá-la de volta. Esse mandamento eu recebi do meu Pai. O profeta Isaías escreve o Jesus da cruz como o mais desfigurado, como alguém de quem os homens viravam o rosto. Ele era desprezível e desprezado naquela cruz.
tão desfigurado que era, mas agora o Jesus que se apresenta é diferente, dizendo: eu fui morto, mas agora eu estou vivo, graças a Deus. A cruz não pôde deter o nosso Senhor, o sepulcro não pôde deter o nosso Jesus, o túmulo não foi suficiente, aleluia, a morte não teve domínio sobre ele. O Paulo aos Efésios escreve que Jesus tomou as chaves, o domínio, a autoridade da morte. Sabe o que significa isso? Que quando ele desceu às partes baixas, ele desceu na sepultura, onde comandava a morte, onde ela era senhora do lugar, ele entra, toma dela, ele entrou em embate e tomou dela. Aqui está quem é maior e mais forte que a morte, a ele a honra e a glória para sempre. Por isso ele diz: eu fui morto, mas estou vivo, a ele a honra e a glória. O nosso Jesus não está mais morto, graças a Deus. Os heróis da história, meus irmãos, a história do Brasil, tem tantos homens que nos ensinaram na escola como herói, mas todos eles estão mortos. Você se lembra de Tiradentes? Ele morreu. Você se lembra de Dom Pedro? Ele morreu. Você se lembra mais recente de Tancredo Neves? Ele morreu. Mas o nosso Jesus morreu e ele ressuscitou. Aleluia! O remetente pode escrever dizendo para esta igreja: eu já morri, mas eu ressuscitei, graças a Deus, e ele está conosco. A segunda coisa que eu quero meditar com você é que ele está dizendo que ele conhece, aleluia, as obras daquela igreja. Ele sabe o que aquela igreja faz, ele sabe como que aquela igreja cultua, ele sabe como aquela igreja administra as suas finanças, ele sabe como que aquela igreja contribui, ele sabe exatamente como aquela igreja ora, ele sabe como que aquela igreja canta, ele sabe como que aquela igreja procede fora do templo, ele sabe exatamente como eles se comportam em casa. Ele está dizendo: eu conheço, eu sei. Sabe o que ele está dizendo aqui? Eu sou intimamente ligado a você, eu sei como é que você vive. Oh, aleluia, nós temos um Jesus que tem empatia com a sua igreja, que se envolve com a sua igreja. É isso que ele está dizendo aqui: eu sei as tuas obras, graças a Deus. Irmãos amados, aqui não precisa, é lamentável, como nós estamos numa era virtual, e se a pessoa dá uma cesta básica, ela tira foto e posta, ela vai fazer uma visita, tira um selfie na visita e diz: estou visitando, estou fazendo. Para esse aqui não precisa, para Jesus não precisa, porque quando na introdução desse capítulo, ele diz assim: eu sou aquele que anda no meio dos 7 castiçais, ele anda no meio da igreja, ele sabe de todas as coisas. Aqui não precisa contar, não precisa delatar, não precisa delação premiada, ele conhece as obras, ele sabe de todas as coisas. Ele diz para a igreja: eu sei as tuas obras. Quando alguém ouve esta frase, se você chegar perto de uma pessoa e dizer para ela assim: eu sei o que você está fazendo, algumas vão se assustar, algumas vão temer, porque está fazendo aquilo que não agrada, aquilo que é perigoso, aquilo que se fala dá problema, se alguém vê dá problema. Mas esta igreja ouviu de Jesus: eu sei o que você está fazendo, graças a Deus. Percebam comigo a outra coisa que ele sabia. Olha isso: eu sei o que você está fazendo, eu sei as tuas obras, eu sei a sua tribulação. Aleluia. Tem gente que fala para mim assim: você não sabe o que eu estou passando, você não sabe o que eu estou enfrentando, mas Jesus sabe. Aleluia. Ele conhece todas as coisas. Nunca
nunca ficou escondido dele. Irmãos amados, nós estamos vivendo um momento da história que não tem como não falar. Tem gente desesperado, tem gente preocupado. O que vai acontecer? Como será? O que vai acontecer? Jesus conhece. Eu sei a tua tribulação. Deixa eu mandar uma mensagem para você que está me vendo, para você que está aí comigo agora. Deus conhece a tua tribulação. Ele ainda é Deus. Ele morreu, mas disse: eu venci a morte, eu venci o pecado e eu estou vivo para toda a eternidade. Glorifique ao Senhor porque Ele conhece. Olha que coisa interessante. Isso aqui parece meio contraditório ao mundo que estamos vivendo. Ele disse para a igreja: eu sei as tuas obras. E deixa eu falar que as obras da igreja eram muito boas. Era uma igreja, meu Deus do céu, eu não sei se eu podia ser crente dessa igreja. Eu acho que eu não conseguiria ser crente. Mas como eu gostaria de falar, olha, dava para mim ser um crente dela, mas eu não conseguiria. Preste atenção, uma igreja que tinha uma obra excelente, porque Jesus conheceu as obras e não repreendeu as obras, porque se a obra estivesse errada, Ele repreendia. Ele diz: eu também conheço a sua tribulação. Eu conheço a sua tribulação. A igreja estava sofrendo perseguição, o império estava atacando, a cidade ali era um centro de idolatria, e quem servia a Deus não servia para eles, eram criticados. E agora, a contrassenso da maioria da igreja, do que a igreja pensa, porque tem-se uma ideia que o crente fiel é abastado, tem carro, tem casa. Oh, meu pai, isso não é reino, isso não é evangelho. Percebam comigo, eu conheço a tua pobreza. Jesus explica que aquela igreja era pobre. Sabe o que é isso? De poder aquisitivo pequeno. Ela não tinha poder aquisitivo. Ela não confiava no dinheiro. Ela não confiava na capacidade dos seus membros. Ela confiava no poder de Deus, na presença de Deus. Mas Jesus logo explica. Graças a Deus por esta explicação. Aleluia. Eu sei a tua pobreza, mas vou falar só para você, está entre parênteses: tu és rico. Aleluia. Algo a mais que Deus olha no homem. Aleluia, glória a Deus. Quando Ele olha para essa igreja, ela vê que a igreja, quem sabe não tinha uma estrutura tão bonita como as nossas, quem sabe não tinha uma capacidade como nós temos, mas era uma igreja rica. Sabe por quê? Porque só é rico quando o Espírito Santo está na igreja. Esse Espírito Santo que acabamos de cantar aqui, que ora por nós, que trabalha em nós, que nos ajuda a santificar, que nos edifica. Aí a igreja é rica. Mas se não tiver o Espírito, pode dar carro para os membros, pode dar casa para os membros, faz deles 2 vezes mais digno do inferno, porque quem leva o crente para o céu é a presença do glorioso Espírito Santo, e o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Aleluia, glória a Deus. Eu sei que vocês são pobres. Eu fico pensando em dias como hoje, se oferece de tudo para o crente ficar rico. Nós somos proibidos. As circunstâncias não proíbem, eu nem gosto de falar de contribuição. Sabe por quê? Porque eu não gosto de falar, porque isso é coisa particular da igreja. Quem tem fé, quem quer adorar, adora. Quem não quer, fica à vontade. O dia que o Espírito Santo fizer uma obra no teu coração, você reconhecer que é Deus que está fazendo esse benefício na sua vida, você vai adorar também. Mas hoje não se pode falar. Sabe por quê? Por causa das palhaçadas que existem, dos quase evangelho, daquilo que não é evangelho. Traz para cá, para Deus amontoar. Traz para cá para você ter 10 casas. Traz para cá para você ter 100 terno. Traz para cá, deve distribuir caixão com gaveta, porque para onde nós vamos, ninguém vai levar nada, graças a Deus por isso. Mas essa igreja ia levar, era rica, as obras delas estavam lá em cima com Deus. Preste atenção, eu sei as tuas obras, eu sei a tua tribulação, e eu sei a tua pobreza. Tem mais, não era uma igreja aplaudida, não era uma igreja que estava bem na mídia, não era uma igreja que era aplaudida por toda a cidade. Sabe o que acontecia aqui?
é a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Essa igreja enfrentava uma adversidade dentro dela, porque surgiu nessa época homens dizendo-se judeus, homens dizendo ser homens de Deus, mas eram inimigos da igreja, atacavam a igreja. Não existe coisa pior do que quando alguém dentro da igreja se levanta contra a própria igreja. Jesus disse que a igreja é forte, a igreja é invencível, mas também explicou que um reino dividido não subsistirá. Então, quando se levanta alguém dentro da igreja para atacar, para criticar, já viu quem vai no Facebook e desce a lenha, aponta os problemas da igreja, aponta os defeitos do irmão, aponta os defeitos daquele pastor, aponta os defeitos daquele outro? Os tais não pertencem a Deus, porque se pertencessem a Deus, estavam usando a mesma bandeira. A Deus seja a honra, a Deus seja a glória. Isso edifica quem? Isso ajuda quem? Ajuda aquele homem que está cego, que está caminhando para a tribulação, que está indo a passos largos para o inferno. Quando ele vê uma mensagem dessa, ele diz: como é que eu vou entrar lá? Meu irmão e meu querido, desculpe, a igreja é como um prédio em reforma. A cada dia o Espírito Santo está trabalhando, e de vez em quando alguém se esbarra numa sujeira, suja a roupa, suja mais ali, mas aqui é o único lugar onde a palavra da verdade está sendo pregada, e você precisa entender. Não se levante, glorifique a Deus, ore, vá falar com o dono da igreja, vá falar com aquele que anda no meio dos 7 castiçais. Ele ainda sabe administrar, a igreja ainda é dele, aleluia. Ele diz: é minha igreja, aleluia, glória a Deus, aleluia. Eu sei a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, são a sinagoga de Satanás. Sabe o que me chama a atenção aqui? A parábola da semente, do trigo e do joio. Escuta, é difícil, é forte, mas eu vou lhe falar. Sabe o que é o trigo e o joio? O Senhor explica que o homem semeou a boa semente. A semente era o trigo, e quando ele dormiu, o semeador dormiu, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo. Sabe o que é isso? O inimigo é o diabo, é ele quem semeou essa semente. E a Bíblia vai dizer que nessa parábola, semente são homens, são mulheres. Sabe o que são isso aqui? Joio, que se aparentou no meio da igreja, que são homens e mulheres instruídos pelo próprio diabo para se levantar contra a igreja. Mas o Deus da igreja ainda conhece, ele conhece quem são os seus e quem não são. E ele diz que naquele dia, naquele momento, ele vai fazer a seleção, a separação, aleluia, daqueles que são e dos que não são. Bendito seja o nome do Senhor. Agora, ele alerta a igreja, ele se apresenta quem ele é. Ele diz para a igreja que ele conhece tudo que a igreja está passando. Ele sabe que a igreja é pobre, ele sabe que a igreja está enfrentando uma batalha interna de homens que se levantaram contra ela. Mas agora, meus irmãos, preste atenção nessa frase. É aqui que eu penso: eu acho que eu não conseguiria ser membro dessa igreja, porque muitos irmãos queridos, quando ouvem a live, ouvem um pregador, e é claro, muda quando não agrada, muda quando a palavra não agrada. Jesus aqui estava pregando, Jesus mandou a mensagem, e a mensagem não é das mais agradáveis de ouvir. Somente alguma igreja, somente alguns crentes podem ouvir essa mensagem. Olha o que Jesus fala para esta igreja. Estranhamente, a igreja era perfeita, era batalhadora, era uma igreja que estava lutando. Jesus começa a esclarecer para essa igreja, porque o Jesus que eu conheço, ele não é mágico, ele não trabalha com ilusionismo, ele não faz ilusão, ele abre os olhos do homem para ver a realidade. O crente que segue a Cristo, ele anda com os pés no chão, pisando a realidade. Jesus chama aquela igreja para a realidade. Eu tenho uma mensagem para você:
você, igreja, preste atenção. É como se eu estivesse pregando aqui e dissesse: ei, igreja fulano, irmão fulano, preste atenção, eu tenho uma mensagem para você. Acharam a vacina, acharam a solução para a economia, acharam a solução para você ganhar dinheiro, acharam a solução para você ficar rico. Ah, querido, não é isso que Jesus vem anunciar. Sabe o que é que ele vem anunciar? Nada temas das coisas que há de padecer. Jesus está explicando para a igreja: olha isso, vocês vão sofrer, vocês vão padecer. É por isso que eu digo que eu não tenho condições de dizer para você que eu pertenceria a esta igreja, porque Jesus está falando o seguinte: o vento vai assoprar a igreja, preste atenção, a coisa vai arrochar, vocês estão pobres sem dinheiro, vocês estão em dificuldade, tem inimigo atacando vocês, mas tem uma coisa que eu vou dizer: as coisas vão aumentar ainda mais, e o diabo lançará alguns de vós na prisão. Aquela igreja ia para a cadeia, sabe por quê? Por amar o Senhor Jesus, por pregar o evangelho. Não é por fazer promessa falsa, não é por fazer mentira, não é por enganar os crentes, mas é por amar a Deus sobre todas as coisas. Eles iam para a cadeia. Olha Jesus dizendo: nada temas das coisas que há de padecer, vocês serão lançados na prisão. Oh, meus irmãos, como é duro ouvir isso. Como seria gostoso ouvir Jesus dizendo: olha, porque vocês são fiéis, olha, porque vocês me servem, eu já preparei o livramento. Está ouvindo essa mensagem? Alguém vai me criticar, alguém vai me dizer: mas esse pastor, oh, eu estou dizendo aqui a mensagem que Jesus mandou para a igreja. À primeira vista, parece que essa mensagem não é confortante, parece que essa igreja causaria um burburinho na igreja. Imagine o irmão olhando para isso: ele vai embora dessa igreja, porque essa igreja será perseguida, essa igreja será atacada. Olha o que Jesus fala para eles: nada temas das coisas que há de padecer. É estranho isso. Você saber que vai vir a polícia aqui, vai prender, vai levar preso, vai bater, vai espancar, vai ser esfolado na cadeia, e ouvir de Jesus dizendo assim: ó, não temas, não tenha medo, aleluia. Deixa eu dar uma palavra para você, meu irmão, ou minha irmã, me ouça em nome de Jesus. A circunstância sua não é a mesma, você não está nas mesmas circunstâncias, mas o nosso Deus ainda é o mesmo. Não temas, nada temas das coisas que nós ainda temos que enfrentar, as coisas que nós vamos encarar, as coisas que nós não sabemos. Eles dizem que quando abrir o vírus vai pegar todo mundo, vai haver um contágio, muitos irão perecer, muitos irão partir, muitos irão ficar sem emprego, mas a palavra de Deus é essa: nada temas. Sabe por quê? Porque o Deus que estava no meio do castiçal, o Jesus que estava no meio do castiçal, estava dizendo: eu garanto, não vai faltar nada, a minha presença será contigo, e ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu seja perseguido, ainda que eu seja atacado, assim diz o salmista, não temerei. Por quê? Porque o Senhor está comigo, aleluia. Sabe por que tem muito medo hoje? Sabe por que tem crente em desespero? Porque está faltando a companhia do glorioso Espírito Santo. Nessa noite, comece a clamar, comece a pedir por Ele aí, aleluia, comece a pedir por Ele. Você vai levantar a cabeça e vai dizer, com vírus ou sem vírus, a Deus seja glória. Com dinheiro ou sem dinheiro, a Deus seja glória, aleluia. Bendito é o nome de Jesus. Nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. E tereis uma tribulação de 10 dias. Escute isso. Vocês vão ser jogados na cadeia. E a prisão daquele tempo não é igual a de hoje.
Eu sei que a de hoje é horrível. Eu sei que a prisão de hoje, ela é terrível. Não queremos isso para ninguém. Aliás, pregamos o evangelho para que ninguém precisa ir para lá. É só confiar em Cristo e obedecer a palavra. A cadeia não é para nós hoje, mas naquele tempo a cadeia era para aquele que seguia Cristo, para aquele que obedecia a Cristo, para aquele que tinha coragem de professar: eu sou um servo de Deus. É para esse que era a cadeia. Então eles estavam sendo mandados para a cadeia. Vocês vão para a cadeia, e é o diabo que vai lançar alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. Sabe o que é isso aqui? Ia botar eles na prisão, ia torturá-los, espancá-los, pais, mães, com os filhos juntos, o pai vendo o seu filho sendo espancado, o pai vendo o seu filho sendo agredido. Mas a pergunta era: você nega Jesus? Você nega a Cristo? Você abandona a sua fé? Aquele pai dizia: não, eu não vou negar. Jesus já me avisou que eu vou ser lançado na prisão para ser tentado. Mas tem um detalhe, guarda isso pelo amor de Deus. Jesus disse que a tribulação iria começar, mas tinha um prazo de validade: 10 dias, e depois de 10 dias a tribulação ia passar. Sabe o que é que ele está dizendo aqui? Eu sei que você vai enfrentar a tribulação, mas eu estou contigo, e a hora que eu dizer acabou, ninguém mais diz que vai, ninguém diz que prossegue, porque sou eu quem determino o fim de todas as coisas. As coisas têm uma hora para começar, mas tem o tempo exato para terminar. Quando o Senhor da história brada diz acabou, não tem lei, não tem governo, não tem ninguém, não tem presidente, ninguém que contraria o decreto e o mandado do meu Deus, porque Ele ainda é o Senhor de todas as coisas. Oh, aleluia, graças a Deus. Seja louvado o nome do Eterno, graças a Deus, aleluia. A tribulação é 10 dias, mas escute, para alguns irmãos que iam ser presos, a tribulação seria tão grande. Isso aqui é que é difícil de entender, porque os crentes, a maioria deles, estão preparados para viver uma bênção sobre a terra, estão preparados para ficar velhinho, andando de cajado, se arrastando sobre a terra, dizendo: oh, o que Deus fez comigo, olha quantos anos eu vivi. Não era a promessa para essa igreja. Disse o seguinte: alguns de vocês serão tentados até a morte, alguns de vocês morrerão na cadeia, alguns de vocês serão torturados e vão morrer, aleluia. Mas tem uma coisa: ser fiel até a morte, oh glória a Deus, e dar-te-ei a coroa da vida. Aqui esses crentes podiam dizer igual Paulo: o que me separará do amor de Deus? A fome, a nudez, a perseguição, a tortura, a falta de emprego, a doença. Eles podiam bradar: nada me separa do amor de Deus, aleluia, graças a Deus. Oh, meus irmãos, eu penso comigo agora, permita uma conjectura, que o desejo de Deus, se é que Deus tem, a vontade de Deus é que a sua igreja entendesse isso, que tem uma coroa ali esperando, aleluia. Talvez você não vai ser bem sucedido aqui, talvez a sua vida não tenha muita história para contar. Oh, meus irmãos, como a igreja está mudando o foco, tirando da coroa e colocando sobre essa terra. Queridos irmãos, preste atenção comigo, está na hora da igreja acordar. João me escreve assim, ó: esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Jesus não morreu para casa nova, Jesus não morreu para o seu carro, Jesus não morreu para eu ficar com saúde, Jesus morreu para que eu tenha vida, e vida com abundância. É a vida eterna que o Senhor preparou para os seus, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Bendito é o nome de Jesus. Ser fiel até a morte. Suporta aí, eu já passei por isso. Jesus está falando para eles: eu fui fiel até a morte, não fui? Jesus, a Bíblia diz que foi torturado.
que foi esfolado, que apanhou, que foi cuspido, que foi humilhado. Mas ele conferia as dificuldades que ele estava enfrentando, como se olhasse no relógio da sua história. Ainda falta isso para cumprir. E quando tudo cumpriu, quando chegou a hora dele dar o basta na história, ele bradou: está consumado, está consumado, eu acabei a obra, graças a Deus. Agora eu vou subir ao Pai, eu vou retornar de onde eu voltei, graças a Deus, aleluia. Assim ele conforta a igreja. Eu já passei por isso. O nosso sumo sacerdote já foi tentado em tudo, mas sem pecado. Eu já passei por isso. Eu já passei pelo desprezo. Eu já passei pela afronta. Eu já passei por isso. Ele está dizendo, aleluia. Mas fica firme. Dar-te-ei a coroa da vida. Ô irmão, o que é que você está esperando? O que é que você está esperando? Você está esperando melhorar de vida? Está esperando alcançar os seus sonhos sobre a terra? Está esperando? Pastor, tenho tantos sonhos. Você está esperando? A palavra de Deus é essa: dar-te-ei a coroa da vida. Sabe o que isso me faz entender? Que ele nunca prometeu um caminho fácil. Aliás, a porta é estreita e o caminho também. O caminho tem pedra, o caminho tem espinho, o caminho tem dificuldade. Mas a chegada vale a pena, a chegada vale a pena, graças a Deus. Vinde, benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que já estava preparado para vocês antes da fundação do mundo. Vale a pena, graças a Deus, aleluia. Ele termina a carta. Ele termina a recomendação para esta igreja, a igreja sofrida, a igreja pobre, a igreja que não tinha dinheiro, mas a igreja que era rica em Deus, aleluia. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, graças a Deus. O que vencer, glória a Deus, não receberá o dano da segunda morte. Preste atenção neste último versículo. O que vencer, quem for para a prisão e não negar, quem passar as dificuldades e não negar, quem ficar aí na quarentena e continuar firme, quem prosseguir até o fim firme, aleluia, lutando contra você, contra a sua carne, contra o diabo, contra o mundo, e não negar, aleluia. Eu posso estar fraco, eu posso estar pobre, eu posso estar passando tribulação, pode ter inimigos contra mim, mas eu não nego o nome de Jesus, eu continuo adorando, eu continuo servindo, não receberá o dano da segunda morte. Escuta isso. A Bíblia diz que haverá um momento da história em que o Senhor Jesus virá nas nuvens de glória buscar a sua igreja. Nesse exato momento em que o Senhor bradar nas nuvens de glória, aleluia, a Bíblia diz que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados. Agora um corpo glorificado, um corpo que não peca mais, um corpo que não pega mais coronavírus, um corpo agora que está íntegro, do jeito igual e parecido ao corpo de Jesus, e seremos então arrebatados, e encontraremos os nossos irmãos que ressuscitaram nas nuvens de glória com o Senhor. Esses ressuscitarão para a vida, ressuscitarão para viver com Cristo eternamente, desfrutando do não negar na terra, de suportar a tribulação na terra, de passar a pobreza na terra, de enfrentar a blasfêmia na terra e não negar o nome do Senhor. Esses, diz a Bíblia, que viverão eternamente com o Senhor. Mas haverá uma segunda ressurreição, e esta segunda ressurreição é a ressurreição do grande juízo, a ressurreição do juízo final, onde todos aqueles que morreram ressuscitarão, serão julgados e serão lançados no lago de fogo, junto com a morte e o diabo. Então diz a Bíblia, esta é a segunda morte. Então a promessa para a igreja de Esmirna é o seguinte: vocês estão sofrendo, estão padecendo, mas o seu lugar não é junto com o diabo, o seu lugar não é no inferno, o seu lugar
é comigo, diz o Senhor. O seu lugar é nas mansões celestiais. Graças a Deus. Eu termino aqui recitando o Evangelho de João, capítulo 14, que diz o seguinte: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito, mas é assim. Tanto é assim que eu vou para o Pai, e quando eu for para o Pai, eu voltarei outra vez e os levarei para mim mesmo, diz o Senhor, para que onde eu estiver, na glória, lá no trono, onde eu estiver, vocês estejam também. Amém. Graças a Deus. Creiam nessa palavra, creiam nisso e adorem a Deus. Aleluia.